Amém, queridos? Louvado seja Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 41. Aleluia. Aleluia. Melhorou. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor, bendizendo ao seu nome. Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Diz assim: Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. Aleluia. Barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu de pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-os aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida de bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem.
Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que este lugar é Yahvé Chamar. O Senhor está aqui, e onde o Senhor está, meu Deus, o mal cai por terra. Nós repreendemos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, todo mal, meu Deus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus e aplaude a Jesus bem forte. Diga aleluias, glória a Deus. Sente-se no seu lugar. Queridos, eu fiz questão de ler todos esses versículos para que você possa entender. Olhe para mim, preste atenção. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, amém? Quantos creem nisso? Olha, é muito importante a gente entender. Eu explico isso todas as vezes que eu venho ministrar na igreja. Você precisa aprender a receber a palavra de Deus. Você precisa aprender a tomar posse da palavra que sai do trono para a tua vida, porque isso tem um poder sobrenatural, você não sabe o quanto. Então nós temos que ser fominha das bênçãos. Então quando a gente libera a palavra, querido, você rapidamente já diz: eu tomo posse, eu recebo essa palavra na minha vida em nome de Jesus. Entenda, Deus quer fazer de você, querido, uma referência. Deus quer fazer de você uma referência para as nações. Deus quer fazer de você um modelo. Deus quer fazer com que você, meu querido, resplandeça a glória dele, aleluias, porque o apóstolo Paulo nos diz que nós somos como espelhos e refletimos a glória do Pai. Louvado seja Deus. Olha só, nós estamos nos últimos dias. Nós passamos da metade do mês de dezembro, do último mês do ano. Isso não é jargão, mas é o momento da gente refletir algo da parte de Deus. No domingo, quem esteve aqui? Levante a mão aí. Foi poderoso, irmãos. Eu estou assim encantado com tudo aquilo que o Senhor tem feito, nosso meio, as palavras que vieram do trono. Então, assim, a gente sabe que o levante do inimigo não é brincadeira. Satanás tenta de todas as formas nos tirar do propósito, mas Deus, Ele tem algo poderoso para as nossas vidas, e nós não podemos perder o foco. Nós não podemos tirar os nossos olhos da promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E aqui no versículo 14 a Bíblia diz que então enviou Faraó, chamou José e o fizeram sair logo da cova. Querido, sabe, vai chegar um momento que você vai ter que sair da cova. Existe um tempo de Deus, há tempo de plantar e há tempo de colher. E a Bíblia nos diz aqui no versículo 14 que enviou Faraó e chamou José. José estava preso, ele estava numa cova, e Deus chama. Então tem momentos que a gente se encontra na cova, mesmo sendo como José, servo do Altíssimo, fiel a Deus. Muitas vezes nós nos encontramos numa cova. Mas a cova, quando ela faz parte do propósito de Deus, ela nos leva e nos aponta para um lugar, a glória dele. Entenda isso. A cova nem sempre é algo ruim quando vem da parte de Deus. O processo é doloroso.
ser vendido pelos irmãos, ser injustiçado na casa de Potifar, ser preso injustamente, ser lançado numa cova, num calabouço, até que um dia Deus coloca um sonho em Faraó, por causa do plano que Deus tinha na vida de toda uma nação, de todo o povo de Deus. Então, querido, muitas vezes a sua cova, o lugar, meu querido, que você está passando, o lugar da aflição, o lugar do tormento, é para que se manifeste a glória do Deus vivo, é para que se manifeste o poder de Deus. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho, e nesse sonho, semelhantemente como Daniel, lá que nós falamos aqui no domingo, a Bíblia diz que ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Por quê, querido? Porque tem que ter o Espírito do Deus vivo, tem que estar ativado profeticamente. E eu creio que domingo nós somos ativados profeticamente como igreja. E eu creio, meu irmão, que existe algo sobrenatural da parte do Deus vivo para esse ministério, para a sua vida. Se você crê, aplaude a Jesus bem forte, dá glória a Deus. A Bíblia diz que ele tirou ele da cova, ele barbeou-se, mudou as suas vestes e veio ao Faraó. Meu irmão, vai existir o tempo de mudar as vestes, e eu creio que esse dia se chama hoje. As vestes de prisioneiro passaram-se a ser a vestes de linho. Louvado seja o nome do Senhor. O linho na Bíblia significa a justiça dos santos. Você vai se vestir, meu irmão, da justiça do eterno sobre a tua vida. Você vai se vestir, meu querido, da paz que excede todo o entendimento, da unção que vem do trono. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para reinar. A Bíblia diz que com o Senhor nós iremos reinar. Aleluias! Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, mas vivo para o Deus vivo. Aleluias! Louvado seja Deus. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Eu quero liberar uma palavra sobre você, meu querido. Quando você ouvir um sonho que vem da parte de Deus, o Senhor vai te dar a revelação, o Senhor vai te dar unção, porque o Espírito de sabedoria e revelação está sobre a igreja, que está ativada profeticamente. Aleluias! E respondeu então José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, mas Deus dará resposta a ti, Faraó. Então, querido, Deus, Ele dará resposta para tudo aquilo que é necessário para esses dias. A palavra de Deus vem, e a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus tem dado direção para esse ministério, não apenas para esse ministério. Deus tem dado direção para todas as igrejas que verdadeiramente cultuam ao Deus vivo, espalhados sobre toda a face da terra, para uma grande e tremendo avivamento que virá, meu irmão, para conduzir a igreja para a Nova Jerusalém. E você precisa se posicionar, assim como José estava posicionado, e no momento certo a unção de Deus veio, a interpretação veio, e Deus coloca ele para governar. Porque eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: Deus te coloca numa posição para governar. Aleluias! Você foi chamado para governar. Talvez você chegou aqui hoje e está numa cova, mas você vai sair daqui, se você crer, meu irmão, governando tudo que está sobre a tua vida. Porque o governo começa no mundo espiritual. O governo começa, Deus liberou uma palavra para nós alguns meses atrás sobre governo, sobre o nosso ministério, que isso respinga sobre a tua vida, entenda isso. Esse ano nós fizemos 12 anos de ministério e Deus me deu uma palavra. 12 profeticamente significa governo, e Deus falou comigo
que o meu ministério ia entrar numa fase de governo, e esse ministério você faz parte dele. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, começa a entrar no mundo espiritual e dizer: Deus, eu rejeito todo mal, eu rejeito toda praga, e eu tomo posse do governo de Deus sobre a minha vida, sobre os meus ombros, em nome de Jesus. Aplaude ao Rei, aleluias. É muito importante a gente entender que Deus age por princípios. Nós temos explicado isso aqui, há muito tempo. E Deus quer resgatar os princípios, e um dos princípios que Deus quer resgatar sobre a vida dos seus filhos é o governo. José foi levantado por Deus para governar. Muitos não têm governado. Quando eu falo governo, querido, não é o governo político desse mundo, não é o governo terreno. Deus pode até colocar pessoas para governar, assim como fez com José. Mas quando eu falo de governo, querido, eu falo que você tem autoridade da parte do Deus vivo para governar todas as áreas da sua vida. A tua vida está em ordem porque você tem um governo de Deus sobre os teus ombros. Então, quando nós temos o governo, tudo na nossa vida começa a funcionar de uma forma mais perfeita, mesmo nas lutas, porque você vai dar ordem aos anjos, você vai dizer em nome de Jesus, e isso vai acontecer. Isto é autoridade, é governo de Deus. Você não vai se desesperar diante dos ventos, das tempestades, porque sobre ti, querido, repousa o Espírito Santo de Deus, e você vai começar a governar até os ventos. Você vai começar a governar, meu irmão. Você vai começar a andar sobre as águas da tribulação e dizer: o meu Deus vive, o meu Deus está vivo, Ele não está pendurado mais no madeiro, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus Pai, todo poderoso, cheio de honra e glória, e eu sou filho de Deus. Aleluias. Entenda, eu estava meditando nessa mensagem, nesse texto, sobre as vacas magras e as vacas gordas, e Deus me trouxe uma interpretação para os nossos dias, que é muito importante você entender que no mundo existe tempo de escassez e tempo de prosperidade. Sim ou não? No mundo existe isso. Todos os dias quando eu vou ao trabalho, eu passo ali perto da Caixa Econômica, eu fico muito triste, que a fila está dando volta. 6 horas da manhã a fila está dando volta, 7 horas da manhã a fila está dando volta ali, Isso é simbolismo, é um sinônimo de pobreza. Quando o povo depende do Estado para viver, não tem recursos, não tem trabalho, isso chama-se pobreza. Então o Brasil hoje está vivendo pela misericórdia e graça do Senhor, porque o inimigo veio para destruir o celeiro das nações, que é o Brasil. O diabo queria, meu irmão, fazer com que o Brasil entrasse num tempo de aflição muito grande, mas pela graça e misericórdia do Senhor, pelo clamor dos seus filhos, da igreja viva, as coisas não ficaram pior. Sabe por quê? Porque ainda existe governo de Deus sobre a vida de muitos nessa nação. E aí Deus me fez entender que para esses dias, o que acontece? Essas vacas magras, elas simbolizam um espírito de miséria e ruína que tenta destruir tudo aquilo que é prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade em todos os níveis da nossa vida, da nossa família. Ele vem para comer. É interessante que nessa visão aqui, no sonho de Faraó, as vacas eram muito feias. O texto diz que as vacas eram tão feias, e mesmo comendo as vacas gordas, o seu semblante não mudava, elas continuavam feias e magras, porque o espírito de miséria, meu irmão, não tem fundo. O espírito de miséria e ruína não tem fundo.
E aí a única solução para a gente enfrentar isso chama-se governo de Deus. Entenda isso, que é uma revelação do alto. O mundo passa por uma pandemia, uma crise, mas quem tem governo de Deus, querido, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, não vai passar necessidade. Por mais que as vacas magras, que é o espírito de miséria e ruína, se levante contra a igreja de Cristo Jesus, existe o governo de Deus, que providenciou todas as coisas, que deu sabedoria ao seu povo, para administrar, para fazer a vontade dele prevalecer, e para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite, para dizer que o governo de Deus, o governo do justo, está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pelo amor de Deus, diga glória a Deus, aleluias. Você vai começar a governar as tuas finanças. Não é as tuas finanças que vai te governar. O espírito de miséria e ruína, quando eu falo finanças, querido, é muito importante você entender que uma das coisas que mais destrói lares, que mais destrói famílias, que mais destrói ministérios, chama-se dinheiro. É por isso que Jesus disse: ou você serve a Deus ou ao mamon. Então muitos lares estão destruídos porque o espírito de miséria, aquelas vacas magras, entraram e destruíram tudo. Tem pessoas que estão andando de carro zero, mas o espírito de miséria está dentro da casa dela. A alma é seca, não tem alegria naquilo que tem, sempre vai querer ter mais. É as vacas magras, come, mas sempre estão feias e magras, porque é assim que o espírito de miséria faz. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para que abrir o teu entendimento, porque existe uma unção de governo sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Que você seja ativado na tua vida para governar. Olha, querido, a gente não pode ter uma mente mesquinha. A gente precisa entender que Deus nos fez cabeça e não cauda. Você não foi chamado, querido, para ser cauda. Você foi chamado para reinar. Então, quando eu falo isso para você, você precisa de entrar na veia profética, ser ativado profeticamente, para entender que Deus estabelece princípios para fazer você reinar sobre esta terra. José estava lá dentro da cadeia, mas ele era o melhor, e ele governava lá dentro. E é só uma questão de tempo se você ainda está na cova, porque se a unção do governo de Deus está sobre a tua vida, querido, é só uma questão de tempo, e a cova, você vai sair de dentro dela. Qual cova que você entrou, meu irmão? Deus vai tirar você de lá, vai colocar vestes novas em você. Às vezes você foi iludido, ludibriado, enganado, mas o Espírito de verdade está aqui. Aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus trouxe a revelação, Jesus trouxe o governo, Ele trouxe novamente de volta para a igreja do Senhor. Mas a igreja não toma posse, vive à mercê disso. Então nós temos que aprofundar, querido. O Egito aqui simboliza esse mundo que nós estamos vivendo. Essas vacas simbolizam esse espírito de miséria que reina na mente humana. O egoísmo exacerbado, onde as pessoas só querem para si, que destrói os princípios de Deus, que roubam a verdade, que profanam o santo de Deus. Então Deus quer dizer o seguinte: olha Faraó, que simboliza esse sistema, tem uma solução: o governo de Deus.
para que não haja miséria e destruição total, o governo de Deus precisa ser estabelecido. O governo do justo. José simboliza o governo do justo. Deus prepara José para estabelecer o governo do justo, para que a promessa não morresse, porque toda a terra ia morrer de fome. Toda a terra morreria de fome. Obrigado, filho. A terra morreria de fome, mas quando o governo de Deus está, o que acontece? Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu achar o versículo aqui. E eis, versículo 29, e eis que vem 7 anos, haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles se levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Então o decreto era, vai acabar com tudo. Será destruído. O decreto é, a fome prevalecerá. Mas quando o governo do justo é estabelecido, o governo de Deus estabelecido, o decreto que era de morte passa a ter esperança. A pandemia veio para destruir com muitos lares e família. O decreto era de morte, mas quando o governo do justo se levanta, querido, Deus estabelece nova esperança, nova expectativa. Porque foi isso que aconteceu. O decreto era, olha só, a fome consumirá a terra, versículo 30. Já estava estabelecido, viria uma fartura, depois viria a fome. Sem a interceptação do governo de Deus, do justo, a fome destruiria toda a bonança, ao ponto deles nem se lembrar que um dia foram prósperos. Quantas pessoas nem se lembram mais do dia que foram prósperas? Porque o espírito de miséria e ruína arruinou com tudo da vida dela. Comece a inundar o teu coração de gratidão, e comece, querido, a clamar por esse governo do justo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Coloca Deus no meio dos teus negócios. Tem gente que fala assim, a gente não pode confundir as coisas, pastor. Negócio é negócio, igreja... Não, querido, você está enganado. A gente tem que colocar tudo diante de Deus. A nossa família, os nossos negócios, porque Deus quer que o governo dele se estabeleça em todas as áreas da sua vida. Quando a gente faz um projeto de vida todos os anos, a gente está dizendo para Deus, Senhor, a minha vida, todas as áreas dela está nas tuas mãos. Nada foge do controle do governo de Deus sobre a minha vida. Então cada ano que passa, você vai melhorar de vida. Você não está querendo bênção não, né, querido? Eu vou repetir. Cada ano que passa, você vai melhorar de vida. Cada ano que passa, você vai melhorar de vida. Aí a hora que você pula, meu irmão, e diz assim, meu Deus, eu me agarro a essa palavra, Senhor. Eu estava me lembrando, né? Eu e a pastora André tomando café lá em casa outro dia, eu falando, nos lembrando quando nós começamos o ministério. Meu Deus, quantas lutas. Até hoje tem lutas. Mas como que o Senhor tem nos honrado, irmãos. Quando eu estou aqui nesse lugar, que eu acredito que ainda é pequeno para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e eu me lembro dos 8 anos de caixinha de sapato. Isso, querido, para mim foi uma grande escola. Uma grande escola. Deus tem nos levado a níveis que você não tem noção. Que quem tem olhos espirituais enxerga do que eu estou falando. Agora, quem não tem olhos espirituais só vê aquilo que o olho humano vê, mas quem tem olho espiritual enxerga lá na frente. Deus te chamou, meu querido, para ter visão ampliada.
Deus não te chamou, querido, para você viver ciscando como galinha, mas Deus te chamou para voar como águia. Entenda isso de uma vez por todas. Não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Deus tem pressa em fazer, meu irmão. Sabe, eu estou me lembrando aqui, no dia que Deus me revelou acerca desse ministério, Deus me deu o mesmo sonho 2 vezes. Eu estou lembrando disso aqui agora. Deus me deu, você lembra disso, Marli? A gente viajou para Dom Silvério, não foi? Para visitar o seu pai. Quando Deus me deu a visão da Igreja Nova Aliança aqui em Patinga. Tinha 1 ano que eu estava jejuando e orando, e eu não sabia qual a direção de Deus para a minha vida. E aí nós fomos visitar o pai da Marli, que estava enfermo. Eu e ela só nós 2, não foi, Marli? André foi também? André não foi não, foi só nós 2 mesmo. E aí nessa viagem, na dormida, Deus me deu o sonho. Eu não entendi nada, voltei a dormir. Eu sonhei a mesma coisa 2 vezes. Aí na segunda vez, quando eu me acordei, Deus começou a falar comigo, de olho aberto. Deus começou a me trazer a revelação desse ministério todo. Eu escrevi tudo, está escrito. Então você é fruto do sonho de Deus, querido. Duplicada, porque Deus tem pressa. Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida, e tem pressa e conta com você, mas você precisa ter o governo de Deus sobre a tua vida. Aí no versículo 35, ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça. O governo do justo, Deus estabelece princípios para serem feitos, para livrar o povo da fome e permanecer a promessa de Deus viva no coração, no meio do seu povo. Sabe, querido, muitas vezes, quando nós achávamos que nós não iríamos conseguir, Deus mandava provisão, Deus mandava palavra. Quando as vacas aidéticas se levantaram para comer as gordas, era só o Senhor quem nos guardava. Deus fazia brotar água da rocha, e faz brotar água da rocha até os dias de hoje. E eu queria achar o versículo aqui, que eu perdi aqui nesse capítulo, peraí, que ele é grande. No versículo 38 diz assim: disse Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó disse a José: porque Deus te faz saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Olha a sabedoria aí de Faraó. Faraó diz assim: ó, o governo agora do Egito não é meu mais, é do justo. O que ele fala? Muitos querem governar e tirar o governo de Deus. Faraó, mesmo sendo Faraó, coloca o governo do Egito nas mãos do governo do justo. Começa, querido, deixa Deus governar a tua vida. Como, pastor, que a gente deixa Deus governar a sua vida? Quando a gente obedece a sua palavra. Você não faz a tua vontade, mas a vontade daquele que te enviou. Está entendendo? Já não vivo eu. Ou seja, a minha vontade agora não importa. O que importa é fazer a vontade do Pai. Aí, no versículo 41 disse mais Faraó a José: vês aqui, tem um poço sobre toda a terra do Egito, governo. Tirou Faraó o anel, autoridade, colocou na sua mão, pôs na mão de José e o fez vestir vestes de linho fino, justiça dos santos. No livro de Apocalipse diz que o linho fino simboliza a justiça dos santos. Então o governo do justo, ele vem com autoridade e justiça de Deus, equidade, é o caráter de Cristo, reto,
faz as coisas certas. A justiça de Deus tem que prevalecer na tua vida. A autoridade é estabelecida, vestes de justiça, para que o governo do justo se estabeleça. E pôs um colar de ouro no seu peito. Olha o colar de ouro aí de novo, irmão. Prosperidade. Não tem jeito, de Gênesis a Apocalipse. As pessoas podem até deturpar, mas quem vai para o governo de Deus, o governo justo, prospera, meu irmão. Eu não estou falando que você vai ficar rico, não é nada disso, tá? Tira isso da sua cabeça. Tem algumas pessoas que vão prosperar muito, outras vão prosperar, mas uma coisa é certa: quem está sendo governado pelo governo do justo, prospera, vai prosperar. Eu profetizo, meu irmão, que você não vai viver endividado, nem no cheque especial, nem devendo cartão de crédito, porque a palavra de Deus diz o quê? Que você vai ter para emprestar, que o espírito de sabedoria esteja sobre ti, meu irmão, porque uma coisa é certa, meu irmão, Deus também, Ele nos deu inteligência. Não adianta você falar assim: não, Deus proverá, você ganha 1.000, gasta 5.000. Isso é burrice, irmão. Deus não tem nada a ver com isso, se você está sendo burro. Deus te deu inteligência, não tem ninguém sem neurônio aqui. 1 mais 1 são 2, sim ou não? É uma conta de matemática. Tem vezes que Deus faz no sobrenatural, aqui na igreja tem vezes que, muitas vezes, que você pensa assim: esse mesmo fecha, chega no final, fechou. Aí é Deus, irmão. Aí é Jeová, Jirê. Mas aí todo mês você fala assim: não, eu preciso de comprar aquela bolsa de couro, e vai lá e taca o cheque lá, e vai, taca o cartão de crédito, divide que tem pra lá, gasta o que tem e o que não tem, depois coloca a culpa em Deus que não me prosperou. Vigia. Deus te dê sabedoria, porque foi isso que Ele fez com José. O espírito de sabedoria e inteligência está sobre ti. E o governo, porque a Bíblia diz que Ele fez subir sobre o carro que tinha, e clamavam todos diante dele. E o colar de ouro estava, lembra de Daniel também? Colar de ouro no pescoço. A prosperidade anda junta da equidade, justiça e governo, a autoridade de Deus. Querido, se você não está prosperando na tua vida, você precisa de fazer um checklist na tua vida, porque todo mundo que vem para a igreja precisa de prosperar. Prosperar é ter a vida melhorada. Porque prosperidade, querido, é ter necessidade suprida. Você pode passar aperto, a gente passa aperto, sim ou não? Tem ninguém ainda aqui rico que não precisa fazer conta de dinheiro, né? A gente tem que fazer conta para pagar as contas, tem que pagar, enfim. Mas esse pouco ele pode ser multiplicado pelo poder da tua semente. É o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia nos ensina. E eu quero profetizar, meu irmão, em nome de Jesus, que aquilo que a palavra de Deus nos ensina é que você nunca vai mendigar o pão, nem tampouco a tua descendência. Já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Olha o justo de novo, é o governo do justo. Aleluia. José, versículo 46, já estou terminando. Ele tinha 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Começou a governar. E a terra produziu nos 7 anos. No governo do justo, a terra produz fartura. Versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura de mãos cheias. No governo do justo, a terra prospera, meu. E aí, mesmo que exista um decreto, porque o decreto veio de fome, as vacas até vieram para poder comer aqueles anos de fartura, mas o versículo 48 nos diz que ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, guardou o mantimento na cidade, pondo nas cidades o mantimento do campo, e estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José, olha, escute isso. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, com
areia do mar, até que cessou de contar. Tinha tanto que não dava para contar, irmão. Assim vai ser sobre a tua vida, se você crer. Em nome de Jesus. Aí, olha só, Deus fez nascer 2 filhos. Essa revelação é tremenda. Eu já preguei muitas vezes sobre isso. Deus deu 2 filhos a José. Versículo 50, nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer o meu passado de dor e sofrimento. Manassés significa isso. Deus vai apagar da tua memória, meu irmão, o teu passado de dor e sofrimento. Sabe, querido, eu já passei muito sofrimento na minha vida, eu não me lembro de mais nada. Parece que foi uma novela que aconteceu comigo. Por quê? Porque o Deus de Manassés se manifestou na minha vida. Ele se manifesta na sua vida também. O Deus de Manassés, ele me fez esquecer o passado de dor e sofrimento. Aleluias. Deus me fez esquecer o meu passado de dor e sofrimento, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim. Tremendo. Deus me fez prosperar duplamente na terra da minha aflição. A palavra Efraim significa prosperar 2 vezes na terra da aflição. No lugar onde que você padeceu, no lugar onde que você foi humilhado, meu irmão, Deus vai te honrar e você vai prosperar 2 vezes mais. É a promessa de Deus. Quando o governo do justo é estabelecido, você vai começar a frutificar, querido, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, mergulha nela e só sossega quando ela se manifestar na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Chega de ser um crente acomodado. Sabe qual é o crente acomodado? O cara vive na luta, assim, a vontade de Deus, né, irmão? Às vezes não, é porque você é acomodado. Daniel se acomodou? Ele ficou sabendo que os 70 anos se cumpriu. Falou assim: Deus, acabou os 70 anos de Babilônia, chega. E foi para a oração, meu irmão. Na tua dor, no teu cativeiro, vai para a oração, filho. E não sossega enquanto você não viu um principado babilônico cair por terra. É 3 vezes ao dia. Abre janelas que dá para Jerusalém. Que revelação tremenda. Você precisa ter janelas. Você precisa ter um canal aberto com Deus para conversar com Ele e dizer: Senhor, basta de Babilônia, basta de cativeiro. O Senhor me chamou para ser príncipe, rei e sacerdote do Deus vivo. Então eu não aceito ser dominado por Faraó. Eu não aceito ser dominado por Babilônia, Nabucodonosor. Não, chega. Não, é a vontade de Deus. Não é não, meu. É a tua vontade de ser preguiçoso. Você não ora, você não paga preço e fala que é Deus que não te deu. Você já não ora mais, você já não jejua mais. Quando eu orava era tão bom. Quando, né? Ficou no passado só. Você já não guerreia mais as guerras do Senhor. E foi que eu falo de braços cruzados. Agora eu estou esperando Deus me honrar. Caleb tinha 40 anos quando Deus prometeu para ele Horebe. 40 anos se passaram. Ele chegou para Josué: Josué, você estava lá quando Deus, o servo do Senhor Moisés, me prometeu essa terra. O mesmo vigor que eu tinha com 40 anos, agora eu tenho 80. Eu tenho mais. Me dá, lá é terra de gigante. Não, me dá, porque esse povo vai ser meu pão. E o que aconteceu? Ele subiu no monte e tirou os gigantes de lá. Você não pode ter medo dos gigantes. Quem quer conquistar e chegar mais alto não pode ter medo de gigante. Porque se Deus prometeu, meu querido, não tem gigante que resista ao poder de Deus. Agora, meu irmão, você precisa esquecer o teu passado de dor e sofrimento. Mergulhe em Manassés. Deixa Efraim se manifestar na tua vida. Deus vai te honrar duplamente na terra da tua aflição. Porque foi isso que Deus fez contigo, né, Renatinho? Não foi?
É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Mas você precisa crer e clamar pelo governo do justo na tua vida. Olha só, encerrando agora, versículo 53. Então acabaram os 7 anos de fartura. Acabou o tempo da prosperidade, entre aspas, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? A terra que não tem um governo do justo pode até passar fome, mas quem tem um governo do justo não tem falta de pão. Você está entendendo? O mundo pode estar até em crise, mas nós estamos em Cristo. O mundo pode até passar fome, mas vai sempre ter pão, porque nós somos, meu irmão, herdeiros daquele que nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. O pão sempre vai estar na vida daqueles que têm o governo do justo. No Egito tinha pão, porque tinha governo do justo. Fique de pé no teu lugar. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse aos egípcios: vão a José, e o que ele vos disser, fazei. Sabe o que isso significa, querido? Obediência a princípios. No governo do justo, você tem que aprender a obedecer, sem questionar. Tem gente que vive na miséria, sabe por quê? Porque vive colocando defeito na palavra, naquilo que Deus estabeleceu como verdade. Vai continuar na miséria. Eu sinto muito, querido. Mas quando você diz não para os princípios dizem não para você. Eu falo em tudo. Se você não aceita o governo do justo, a justiça de Deus não virá sobre você. O pão é só para governo do justo no tempo de aflição. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José de todo o seu mantimento. José simboliza o Rei dos Reis, querido. O Senhor é o bom pastor. Ele vai abrir do seu mantimento. E vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Meu irmão, no tempo da fome as pessoas vão procurar você, porque no governo do justo os famintos procuram o pão do justo. Levante suas mãos para os céus, feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui e declaramos que este lugar, Senhor, estão com os céus abertos, porque essa revelação vem do trono do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, tira toda viseira, toda cegueira espiritual dos teus filhos, dos que nos assistem, todo comichão nos ouvidos, que a pessoa entra num ouvido e sai no outro, a pessoa vive uma vida de destruição, vive sendo devorado por aquelas vacas magras, e mesmo assim não mudam de vida. Que o Senhor entra com compaixão e misericórdia, abrindo os olhos espirituais para que essas pessoas vejam a sua realidade espiritual, e que estabeleça, Senhor, 2021, querido, nós cremos que é o ano de Daniel, o ano da ativação profética, o governo de Deus estabelecido em nossas vidas para destituição de todo o principado babilônico, em nome de Jesus. Que o Senhor, através do governo dele na tua vida, começa a estabelecer um novo tempo de bênção, de prosperidade, de fidelidade, de unção, de visão aberta, de profecia. Aleluias! O tempo da adversidade, meu irmão, ficou para trás, porque o Senhor vai fazer você prosperar no tempo, na terra da tua aflição, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra
Eu profetizo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho. Eu não profetizo emprego não para você. Se Deus tem emprego para você, amém. Mas eu profetizo renda de Deus sobre a tua vida, meu irmão. As riquezas correrão e nos alcançarão, as bênçãos correrão e nos alcançarão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Deus tem pressa. Seja fiel, querido, a Deus, e você vai ver Deus se estabelecendo na tua vida, e todos querendo comer pão de você, procurando esse pão do céu que se chama Yeshua. As pessoas vão querer ver, elas querem saber o que está acontecendo com você. E quando você não manifesta, Romanos capítulo 15 diz que a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, que essa palavra se cumpra na cada vida, em cada lar, em cada família. Diga: eu creio. Mais forte, diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Que seja estabelecido. Fala com convicção: que seja estabelecido na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, no meu trabalho, o governo do justo, e que venha o tempo de unção sobrenatural em todas as áreas da minha vida. Se crê, aplaude bem forte a Jesus e dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Que essa palavra se manifeste de forma poderosa e rápida na tua vida. Estou doido para comprar esse lugar. Quem sonha comigo aí? Deus vai usar você, amém? Deus vai me usar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, meu irmão, que Deus me use para comprar sozinho. Se você tiver também, aí nós vamos comprar 2. Nós vamos investir em missionários, vamos investir na obra de Deus, e o reino de Deus vai crescer. Eu estou cansado de poucas e pequenas coisas, porque o nosso Deus é grande e nos prometeu coisas grandiosas. Então, meu irmão, se una comigo em oração, que há poder na unidade. Há poder na unidade. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Abençoa, Senhor, Jerusalém com a paz. Prospere aqueles que te amam. Eu creio, Senhor, que muito em breve nós vamos pisar aquela terra santa, que é outra promessa de Deus para as nossas vidas. Existe uma unção sobrenatural. Irmão, comece a orar nesse sentido. Eu sei que agora o tempo é de pandemia, essas coisas todas, mas muito em breve isso vai cair por terra, em nome de Jesus, né? Eu sei que Jesus está bem pertinho. Antes de Jesus voltar, eu quero pisar naquela terra, e eu creio, profetizo que você também vai comigo. Nós vamos levar uma caravana Nova Aliança aqui para Jerusalém. Você crê, Renatinho? Então nós vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as pessoas que eu conheço que foram a Jerusalém, na visão profética, tiveram suas vidas transformadas, porque tem unção naquele lugar. Tem. Podia ficar aqui até meia-noite, né? Pastor André já está batendo no relógio ali, já falando, está na hora. É assim mesmo, tem que ter hora mesmo, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. E hoje eu vou tocar fogo naquele. Eu peguei, separei os projetos ali, e hoje eu trouxe o álcool, trouxe o isqueiro aqui, e nós vamos tocar fogo naquele projeto de vida ali depois do culto, tá? Em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado pela unção que foi derramada. Meu Deus, obrigado também pelas ofertas que serão trazidas neste momento, os dízimos que são para o sustento da tua casa, da tua obra. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos prometeu que haja abastança na minha casa. Havendo abastança na minha casa, eu abrirei as janelas dos céus, e eu, o Senhor, repreenderei o devorador, e vocês serão para mim terra deleitosa,
terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Que prospere, meu Deus, todos aqueles que têm investido nessa obra, que sejam prósperos, onde colocar as mãos, que prosperem, que sejam honrados, que o espírito de desonra caia por terra, que o espírito de injustiça que reina no teu trabalho seja destruído agora, que toda palavra contrária que colocou você na injustiça, eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida, que se cumpra apressadamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo essa palavra na minha vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, te leve em paz e repreenda todo o mal contra a tua vida em nome de Jesus. E até domingo.